Olá, eu sou André Costa do programa Aliança Galáctica. Hoje são 19 de dezembro do ano de 2021. Estou gravando esse vídeo em resposta a alguns questionamentos que o canal tem recebido, lógico, de pessoas inscritas e até não inscritas, com relação principalmente aos dois últimos vídeos referente à matriz de controle, né? Bom, gente, primeiro eu tenho uma sequência de vídeos no canal em que eu tento explicar isso de uma forma progressiva, com mais calma. Se eu não me engano, são uns 6 vídeos em que o título é Será que somos o que pensamos ser? Lá eu tento criar algumas explicações e com analogias. O que acontece, gente? É um assunto muito complexo, tá? Que com certeza a gente poderia ficar aqui uma semana gravando vídeos e não seria o suficiente para passar todas as informações que merecem fazer parte desse assunto, né? O que eu noto na grande maioria das pessoas é que a falta de dados fazem com que elas, apesar de acharem interessante e até fazer sentido certas colocações, elas não conseguem vivenciar isso no seu dia a dia, no seu cotidiano, tá? Porque falta, na verdade, uma mudança de consciência com relação a elas mesmas dentro desse contexto. Já sei, ficou na mesma, vocês também não entenderam nada, né? Como é que eu poderia colocar isso, tá? Veja bem, principalmente nos últimos 20 mil anos, tá? Após o que nós chamamos, né, de grande dilúvio universal, nós sofremos diversas interferências a nível planetário. Estamos nos referindo principalmente ao planeta Terra, em que foram ajustadas certas situações que nos mantiveram prisioneiros de um sistema, tá, que não nos deixa, na verdade, recordar quem nós somos na realidade, tá? Mas mesmo para isso, nós precisamos ter outras fontes de dados que nos façam entender, no final, o que nós somos. Então, não adianta somente falar de matriz de controle ou falar de corpos, se a gente não tem uma base de conhecimento de outros assuntos também. Por exemplo, né, nós teríamos que conhecer a respeito de um pouco de física, da física teórica, aquela que aborda campos energéticos, o multiverso e por aí vai, porque é essencial que nós entendamos o que significa uma mônada, um eu sou, como é que essas estruturas elas se comportam dentro de outras, como por exemplo a própria matéria em que nós habitamos aqui nessa realidade. Nós precisamos entender como é que essas coisas funcionam. Então, isso seria uma vertente, um tópico. Depois, nós teríamos que também estudar a respeito de como a interferência de certas estruturas biológicas interferem no grau de consciência que as pessoas ou que os seres obtêm dentro de certas realidades. Isso é um outro assunto. Depois nós teríamos que entender também, né, o porquê que esse processo ele é implementado no universo que nós entendemos, tá, como um universo que se manifesta dentro da nossa percepção,
o porquê que certas coisas acontecem ou deixam de acontecer. Então, vocês percebam que isso é um assunto muito complexo, tá? Mas vamos tentar dar alguns exemplos com relação a isso, tá? Vocês lembram daquele filme Avatar, né? O 1, o 2 ele é recente, eu nem tive a oportunidade ainda de assistir, não sei nem se ele já está lançado, eu acho que não, nem foi lançado ainda, né? Mas o 1 serve de exemplo, que aquele ator, o ator principal, quando ele entra naquela cápsula, né? Ali é uma cápsula basicamente de transferência de consciência, né? Ele entra naquela cápsula e ele, a nível consciência, tanto que o corpo biológico dele permanece na cápsula, ele é transferido para uma outra percepção de realidade, onde a vida continua de uma outra forma. Então, ali, dentro daquela realidade, ele assume um avatar, né, que seria um corpo, né, adaptado àquela realidade percepcional daquele povo, né, e ele não perde a consciência dele. Ele interage com aquilo, mas ele sabe, na verdade, quem ele é e o que ele está fazendo naquele exato momento. Tá? Agora, vamos supor que aquela cápsula em que, na realidade verdadeira dele, vamos chamar assim, né, aquela cápsula apresentasse um determinado tipo de problema, né, e ele começasse a paulatinamente perder a consciência dele relativo ao mundo real dele. Com o tempo, ele ia começar a viver de forma tão intensa a realidade daquele povo, em que ele ia cair em certos gradientes de esquecimento de quem, na verdade, ele é. Então, com o tempo, ele não se lembraria mais disso, principalmente se, por algum artifício, ele fosse trocando de corpo naquela realidade alternativa em que ele estava. Isso é uma analogia que se aproxima um pouco do que nós vivemos aqui. Tá? Nós ficamos aqui aprisionados nesse contexto percepcional de 3, 4D, que depois de um determinado espaço de tempo, nós perdemos a conexão, ou perdemos a lembrança de quem realmente nós somos e passamos a nos identificar com isso. Isso é um problema muito sério, né? Porque quando nós aqui começamos a achar que aqui no planeta, como a própria religião manipuladora nos coloca, aqui como princípio, meio e fim da criação, como eles chamam, a gente fica eternamente nesse ciclo de aprisionamento, por uma questão de não perceber na realidade a verdadeira origem nossa em todo esse contexto. E isso são coisas que, como eu falei, envolve várias matérias de conhecimento, em que o fato de você ter noção de uma ou duas delas geralmente não é o suficiente para que você comece a vivenciar essa realidade dentro da sua vida atual. Tá? É um pouco complicado realmente de se tentar mostrar isso. Tá? E vou fazer uma outra analogia para vocês. Eu conheço pessoas, acho que todo mundo conhece também uma ou outra, né? Que ao vestir uma roupa diferente, uma roupa de grife, por exemplo, uma roupa que a pessoa admire bastante, ou entre num carro também, num super carro, naquele carro que é o sonho daquela pessoa, eu já presenciei algumas delas mudarem o seu comportamento cotidiano em função disso. Pessoas que se transformam, né, que de uma forma negativa ou positiva, aí não vem o caso, né, pelo simples fato de mudar uma roupa.
Então, naquele momento em que a pessoa veste aquela roupa ou entra naquele carro, ela começa a adquirir uma personalidade que não é a personalidade usual dela, tá, no dia a dia. É basicamente isso também o que acontece conosco aqui no planeta. A gente perde a conexão, se bem que essas pessoas, na verdade, elas não chegam a perder a consciência. Assim que elas tiram a roupa ou ela sai do carro, tem que devolver o carro, caso não seja dela, né? Ela volta quase que automaticamente a viver a realidade do dia a dia dela aqui no planeta, né? Digamos assim. Então vocês percebam que como é que isso é complicado, né? Porque a falta de dados, a falta de um conhecimento exato de várias áreas dentro da nossa vida aqui, faz com que nós, sem ter acesso ou sem ter a lembrança do que nós somos, a gente fica sujeito a todas as situações, a todas as questões, a todos os envolvimentos emocionais e sentimentais que essa matriz de controle impõe para a gente. Quando você começa a perceber que isso é um jogo, mas não um jogo dentro do jogo, entendeu? Mas um jogo mesmo que você começa a perceber que isso aqui, não que não seja real, gente, porque é real, porque você sente, mas não é a sua realidade, é uma outra. Tá? Isso também é outro ponto muito complicado que as seitas, não digo seitas, mas as ordens esotéricas, elas não explicam quando falam que isso aqui é um holograma, que isso aqui não é real. Tá? Que é um holograma a gente sabe, tá? Mas a questão do não é real é que é complicado, porque você sente, você sofre, você fica feliz. Tá? Então isso é real, mas não é a sua realidade. Você está participando de uma vida que não é sua, simplesmente porque você foi aprisionado, sofreu uma lavagem cerebral e essa lavagem ela é intensificada de reencarnação em reencarnação. Então vocês percebam que até para explicar isso, a pessoa teria que admitir que já teve várias vidas aqui no planeta de forma cíclica, né? Perante, às vezes, os conceitos que ela nem acredita que é possível. Eu conheço gente que tem um grau de conhecimento razoável e que não admite reencarnação. Aí você fica sem poder explicar muitas outras coisas, mas a pessoa, por uma questão de crença, seja lá o que for, ela não acredita. Então a falta, de repente, desse detalhe faz com que ela não tenha uma, digamos, uma expansão de consciência com relação a esse assunto. E com isso ela vai ficar sempre como que batendo no teto, né? Sem conseguir ultrapassar aquele limite de altura. Ela vai, quando ela vai passar, ela bate e volta de novo, por falta de dados, tá? Então, gente, não deixem de assistir essa sequência de vídeos que eu mencionei para vocês, que fazem parte desse assunto, que foi inclusive desenvolvido por conta desse assunto, em que ele te dá um pouquinho mais de luz com relação a esses temas. Ele aborda vários, como é que eu vou dizer, dos vários assuntos, ele tira um resumo para que vocês comecem a perceber o quanto é importante o conhecimento de certos assuntos, para que todo esse contexto, tudo que se fala a respeito de matriz de controle, tudo aquilo que as religiões incutiram, né, no inconsciente coletivo, de forma a nos manter aqui aprisionados, tudo isso comece a sofrer uma desfragmentação e deixem realmente
um pouco do discernimento e da razão penetrar dentro da consciência da gente. Ok? Então, a gente fica por aqui, tá, nesse vídeo de hoje. Eu espero ter conseguido dar um pouquinho mais digamos assim, pelo menos um pouco mais de curiosidade, né? Para que vocês, ou pelo menos um pouco mais de um caminho para que vocês possam pesquisar a respeito desse assunto, tá? Inclusive, 2 livros que são muito interessantes para vocês lerem, olha, que são livros que têm que ser estudados, tá? Não é simplesmente ler, que são assuntos complexos, como já mencionei aqui, tá? A Confederação Intergaláctica 5, os Lanonadex, né, a Supraconfederação, e o Universo Morontial, ambos do Rodrigo Romo. Tá? São livros que, apesar da complexidade, quando você começa a ler e a estudar capítulo por capítulo, de uma certa forma, aquilo começa a desmanchar os conceitos que nós temos da nossa pseudociência, da religiosidade implantada aqui no planeta, e isso começa a abrir paulatinamente a consciência de vocês para com o assunto, ok? Então a gente fica por aqui hoje, tá? Um grande abraço e muito obrigado aí pelos retornos.